Você se considera racista? Vou te contar uma história bem rapidinho. Eu fui conhecer uma palestra, fui participar de uma palestra. Quando acabou a palestra, eu estava me sentindo tão mal e percebi quanta coisa tinha que mudar dentro de mim. Fiquei tão maravilhado que fiz questão de trazer o convidado de hoje para trazer um pouco das ideias, do trabalho e dessa palestra para você. Hoje vamos falar muito sobre a história do racismo no Brasil e tem muita coisa para você entender. Vamos falar sobre embranquecimento e uma série de outras coisas que eu tenho certeza que te interessa. Então fica ligadinho que o vídeo é especial. Bora pro vídeo. Um salve com muita alegria, família Mãe de Boa. Esse é um canal de religião. Nesse momento eu peço a todos os orixás e guias que derramem sobre você seu axé e sua bênção, de forma que todo mal que esteja contigo seja quebrado e que caia por terra. Que durante todo o tempo da nossa reunião virtual, que você receba todas as vibrações para restaurar o seu equilíbrio e a sua felicidade. Isso aqui é canal Mãe de Boa. Eu vou falar para você, presta atenção nesse vídeo. Esse vídeo mudou a minha vida, eu acho que vai mudar a sua também. E já deixa esse like que, poxa, depois você esquece, a gente se perde. É tanta coisa boa que você vai ouvir que a gente se perde. Então deixa esse like agora. E eu quero agora apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, professor Leandro Meira. Ele é mestrando em educação para as relações étnicos e raciais. Nossa, é muita coisa. Agora, você fala sobre a história do racismo, sobre a construção do sentido da ideia de classes no Brasil, de como o racismo vive hoje. Mas você é branco, cara. Como é que é isso? Que é essa história? Como é que funciona isso? Tá. Primeiramente, obrigado, pai, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui batendo um papo com o senhor e com todos que estão nos acompanhando e irão nos acompanhar. Então eu quero, antes de mais nada, demonstrar aqui minha gratidão e a honra que eu sinto por estar participando aqui desse bate-papo. E essa é uma pergunta que várias pessoas me fazem, viu, pai? Porque o lugar de fala é muito importante. O lugar da representatividade é muito importante. E eu me identifico, e a sociedade me identifica, enquanto homem branco. Sim. E como é que eu vim parar na pesquisa da história e cultura afro-brasileira e, posteriormente, que é a área de pesquisa que eu atuo hoje, na educação para as relações étnico-raciais e nas palestras de letramento racial, de combate ao racismo? Eu costumo dizer, toda a minha trajetória acadêmica e profissional, né, ela foi trilhada a partir da minha experiência com a capoeira. A capoeira é o ponto de virada na minha vida. Porque, enquanto pessoa branca, eu venho de uma família branca, conservadora, só que na adolescência, em 1996, eu conheci a capoeira. Quantos anos você tinha? 15 anos de idade. 15 anos de idade. Conheci, me apaixonei por ela, entrei de cabeça e dentro da capoeira eu me deparei com as contradições. Sim. Da sua historicidade, da sua cultura, da sua arte, de tudo que ela representa. A capoeira é uma arte de resistência, é uma arte do negro, e isso confrontava a minha história de vida dentro do meu contexto familiar, social, e essa foi a chave para a busca de informações que me permitissem compreender o mundo à minha volta, dentro das suas questões raciais, dentro de tudo que eu observava e que os meus sentidos me mostravam, mas para os quais eu não tinha uma explicação racionalizada. Então tudo parte daí, pai. Entendi. Começa na capoeira e a capoeira foi suscitando as perguntas, daí você foi se formando em história? Sim. E olha que legal, foi a cultura afro-brasileira que me direcionou. Eu estava cursando engenharia agronômica, só que, é claro, eu vinha do berço da capoeira, do samba, do rap. Esse era o meu contexto cultural, dentro de uma realidade, né, periférica aqui de Sorocaba. Aí em Curitiba, que eu estava estudando, é óbvio que eu não me encontrei dentro daquele universo da engenharia, e em conversa com o meu mestre de capoeira, mestre Candeeiro, né, eu falei, quero mudar de área, mestre. Aí ele falou, você pensa no quê? Eu, naquele momento, com o que a minha vivência, até aquele estágio da minha vida me permitia, pensei em educação física, que é o que quase todo... Tava ali naquele... Porque você tem muito da questão da capoeira com o seu corpo, né? Sim. Preciso entender o meu corpo, os movimentos
Aí o mestre Candeeiro, que é um homem muito sábio, um estudioso da cultura afro-brasileira, um ativista, um militante da causa negra, da causa antirracista no Paraná, um cara sensacional, ele me falou algo que mudou minha vida. Ele falou assim, era Sorocaba meu apelido, ele falou, Sorocaba, todo capoeirista, quando resolve estudar, quer fazer educação física. É importante, a gente precisa conhecer, né, a nossa anatomia, a fisiologia dos nossos movimentos, mas quem é que vai contar a nossa história? Aquilo teve um impacto em mim que eu não tive dúvidas. Eu falei, eu tenho que estudar história. Fui estudar história. E o caminho natural foi me tornar um pesquisador da escravização de africanos e descendentes no Brasil. Estudei o processo de alforrias na região de Itapetininga e Sorocaba. E continuei a trajetória. Me formei, me tornei professor e na escola eu tive outro choque de ver, mesmo existindo naquela época uma legislação, que é a 10.639, que traz a obrigatoriedade da abordagem de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, eu tive um choque. Desde quando é essa lei? 2003. A lei tem que ser cumprida desde 2003. Ela é válida desde... Ela é de 9 de janeiro de 2003. Completou 23 anos agora. É engraçado. E como que nós não temos essa informação? Tá? Até foi importante falar disso, né? Então é uma lei que prega que nós temos que trabalhar obrigação de levar a cultura e ensino sobre toda a cultura africana. E pai, algo que já é contraditório, porque declaradamente, através do IBGE, 56% da população brasileira se autodeclara negra. Lembrando que pelo artigo 1 do Estatuto da Igualdade Racial, compõe a população negra brasileira pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, ou seja, a população negra. Sim. Maioria. E sendo maioria, só tem o direito garantido de ter a sua história representada nos livros escolares há 26 anos. E o choque que eu tive, como eu estava dizendo, foi me tornar professor, vindo do curso de História, sendo um pesquisador da história da escravização do negro no Brasil, chegar na escola e perceber o quanto que isso não era dito na escola. Foi aí que, a partir da minha experiência... Como é raso, né? O que a escola passa é muito fraquinho, é muito pouca informação, não se fala nada. Foi a partir daí que eu mudei o meu foco da pesquisa. Eu saí da pesquisa histórica e eu entrei para a pesquisa da educação para as relações étnico-raciais. O meu foco de pesquisa hoje existe uma legislação específica que reconhece a necessidade da educação brasileira, abordar isso com qualidade, mas por que não é abordado? Na lei, o que a lei diria? Nós temos que ter disciplinas nas escolas, professores específicos para isso, para falar sobre cultura e história, da história do povo africano que chegou ao Brasil, da escravização, da história da cultura preta africana no Brasil hoje. O que a lei pede especificamente? O marco legal da educação para as relações étnico-raciais é a Lei 10.639 de 2003. Certo. O que ela diz especificamente? Que passa a ser obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana e das suas lutas no currículo educacional, especialmente, mas não só, mas especialmente nas matérias de História do Brasil, Literatura do Brasil e Arte. Só que esse é um tema transversal. Ele deve abranger e ele deve circular por todo o currículo, por todas as matérias. É isso que a lei diz. E isso, pai, todo educador, ou quase todos os educadores têm conhecimento. Porque essa lei, ela é uma lei muito difundida, muito falada. Só que a legislação que vem depois para regulamentar a aplicação dessa lei, e eu estou sendo aqui bastante incisivo ao falar das diretrizes curriculares nacionais para a educação para as relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira, isso não conhece. Então as pessoas sabem que existe uma lei que impõe, mas as diretrizes curriculares que apontam um caminho para a implementação dessa lei, isso não chega. Porque nós não temos uma formação nem inicial e nem continuada que permita aos professores que estão em sala de aula atuando conseguir atuar de forma consciente e crítica nessa temática. Claro que nós temos os professores que buscam. Só para ilustrar o que você está falando, eu nunca recebi na minha vida
né, inclusive nem na acadêmica, da economia, nada sobre a história da África. Nada. Parece que é um continente que não tem história até, né? Porque ninguém fala, parece que não deve ter, né? Não é possível. E claro, para mim me aprofundar como professor que eu sou hoje, eu tive que pegar lá a África do século XV para cá, entendeu? E entender a história de alguns povos, de como se desenrolou, como esse povo por diáspora chega escravizado aqui no Brasil. Eu tive que estudar isso e a gente começa a ver que é uma história riquíssima, maravilhosa, mas que parece que é proposital não chegar aqui, entendeu? Parece que é uma história linda, mas parece que está escondido, sabe? Não pode falar disso aqui. É assim mesmo? Não, mas não parece que é proposital. É proposital. Isso faz parte de algo que a Sueli Carneiro chama de epistemicídio. Quem é Sueli Carneiro? Sueli Carneiro é uma pensadora negra brasileira incrível, que vai trazer esse conceito, que é de um português, do Boaventura Souza Santos, e vai adaptar para o contexto brasileiro. O que é o epistemicídio? É o assassinato, o apagamento dos saberes negros, dos saberes de toda uma população. Porque se você quer estabelecer uma dominação, você tem que atuar sobre a identidade das pessoas. E o apagamento histórico e cultural, ele foi um mecanismo de dominação desde a época colonial, desde a escravização dessa população. Então, apagar a sua identidade através do apagamento, da demonização, da inferiorização dos seus saberes e da sua cultura é uma estratégia de dominação. Tem gente que fala que o povo africano é amaldiçoado, né? Não vou nem entrar em méritos, né? Quem sabe do que eu estou falando, entendeu? Mas assim, de ter uma visão, né? Você falar que o próprio Thomas Jefferson achava que o negro não era considerado um ser humano, né? Tanta coisa absurda. Mas o que eu acho louco é porque é o seguinte: tem tantos reis, tem tanta história, tem tanta beleza, tem tanta cultura, tem tanto desenvolvimento. Tem a história de quando o navegador português Diogo Cão chega ali no Congo, ele fica assombrado com o que ele vê, né? Com o que a tripulação vê, pelo desenvolvimento daquele reino, que não se imaginava que em África fosse uma coisa tão desenvolvida. Isso é só para citar uma coisa muito ridícula, de uma gota no oceano de informação que não chega. Mas o que eu acho que é mais triste, que isso eu ouvi na sua palestra, eu só quero replicar para trazer você falar disso, né, te provocar, é quando você fala, né, a criança negra, ela está na escola, ela não tem ninguém ela não tem nenhum ídolo que tenha, sabe, a cor da pele dela, que possa despertar nela o desejo de trabalhar, sem falar que as chances de oportunidades que eles têm são minúsculas, né? Mas ele vai para a escola para ver que o preto era escravizado, é isso que ele vai na escola saber. Não se mostra nada de bom do povo preto. A gente vai pegar então a partir do epistemicídio, que é exatamente isso. Olha só, pai. Historicamente no Brasil, desde que constituímos uma educação escolar sistematizada, que nós temos e não rompemos com isso, continuamos tendo um currículo eurocêntrico. Sim. Nós temos um currículo eurocêntrico. E só para não ficar confuso para quem está assistindo, o que eu estou chamando de um currículo eurocêntrico? É um currículo onde a lente de observação é sempre o olhar do europeu. É baseado nas coisas europeias. Exemplo, nós estudamos indígenas a partir do momento que os europeus chegam aqui. Sim. Nós conhecemos a África a partir do momento que os europeus chegaram lá. E isso num currículo coloca o protagonismo do europeu, o protagonismo simbólico do branco. Historicamente foi assim. Então, vamos pegar esse exemplo que eu citei naquela palestra e que o senhor citou agora, que eu quero trazer. Vamos pegar, né, a questão do lugar social e histórico dos corpos, branco e preto. Porque isso é formado desde a infância. E não é de uma forma racional. É na nossa subjetividade, é lá dentro, é na nossa percepção. Por quê? Porque pega uma criança negra que ela liga a televisão e não tem uma pessoa negra como protagonismo do filme que ela gosta, do desenho que ela assiste, do jogo que ela joga. Aí ela chega na escola
E ela não está no cartaz na parede, ela não está no livro de história, ela não está nos autores, muitas vezes não está na figura do professor, não está na figura do diretor, não está nas posições de destaque. E essa criança que não está se vendo representada, ela está se apropriando de uma maneira de ver o mundo que é um olhar do outro, o olhar do branco. Então isso daí vai afetando ela, inclusive na sua autoestima, inclusive na sua autoestima estética, porque a vida social e cultural no entorno dela está mostrando para ela que o padrão legal é o que, quando ela olha no espelho, ela não se vê representada. E aí ela senta no banco da escola e quando, de repente, aparece dentro das matérias a representação étnico-racial dela, da família dela, está como escravizado. Está como dominado no imperialismo do século XIX, que o senhor citou, que quando Diogo Cão chega na foz do Rio Congo, em 1482, ele vai ter aquele choque, porque ali existiam grandes reinos, que inclusive os europeus não conseguiram se estabelecer no modelo colonial naquele momento. Exatamente. A colonização da África vai se estabelecer de forma direta no século XIX, e a colonização dos territórios americanos se deram a partir do século XV e XVI. E essa criança ali, que pela primeira vez se depara com a sua identidade representada no livro de história, ela tem a sua autoestima detonada ali, na cadeira da escola. E tem uma coisa que é importante falar, que as pessoas às vezes não se dão conta disso. Mas, por exemplo, hoje você vai falar de ídolos negros, você vai falar de Malcolm X, Martin Luther King, muito para hoje o Tupac, que virou uma lenda, entendeu? No Brasil, os Racionais, mas, poxa, não existem autores, musicistas, sei lá, artistas na África? E eu acredito que deve ter muito. Não, mas nós temos sim. Pensadores, sim, enfim, professores. E é muito importante, antes de complementar essa fala do senhor, é muito importante nós reforçarmos a questão da necessidade da representatividade. E é nesse ponto que eu aproveito, né, para trazer algo que eu digo porque eu acredito. Pai, uma pessoa branca, ela nunca terá legitimidade para falar para uma pessoa preta sobre a dor do racismo. Sim, sem dúvida. Porque ela nunca vai saber o que é a dor do racismo. No meu lugar de fala de homem branco, o máximo que eu posso fazer para tentar ser um aliado desta luta é compartilhar as informações que eu busco através das minhas pesquisas. Mas eu nunca serei o protagonista dessa luta. Sim. O protagonista da luta do povo preto é a pessoa preta, e é por isso que é importante na escola ter essa representação na figura de um professor. É importante nas posições de poder ter a representatividade na política, no judiciário, porque é isso que vai formar a subjetividade da criança. Ela entender que aquilo é natural para todos, não é só para os brancos. E nesse sentido, eu pego o gancho do que o senhor falou. Quando nós trazemos as referências negras, vamos dizer assim, de atores a autores, nós ainda bebemos muito da fonte norte-americana. Sim. Porque nós sofremos uma colonização cultural ainda hoje, Sim, vinda especialmente dos Estados Unidos. E não estou dizendo que não é importante, são figuras importantíssimas para a nossa concepção racial, para entendermos a nossa formação. Eles trazem pensamentos incríveis. Angela Davis, Bell Hooks, Martin Luther King. Essa galera é incrível e necessária. Só que o senhor tocou num ponto muito importante: o quanto que nós no Brasil desconhecemos África. E se nós considerarmos que a maioria da população brasileira se declara afrodescendente, conhecer chega a ser absurdo, né? Conhecer a África é um ponto essencial para o fortalecimento de uma identidade que permita a pessoa se reconhecer dentro de uma condição histórica, que é fundamental para ela estabelecer um posicionamento que busque combater racismo, combater desigualdades. Não conhecemos. Esses dias eu vi uma pessoa... Não sei se cabe, tá? Você aqui é o professor, mas a gente fala muito em empoderamento feminino. Seria um empoderamento do povo preto? Sim, que é necessário? Você se ver representado é uma questão de empoderamento.
E o senhor tocou no aspecto do gênero, né? É muito importante lembrar que quando nós falamos de preconceitos e injustiças historicamente constituídos, nós temos com muita força a questão da interseccionalidade. Então, numa sociedade racializada e racista como a brasileira, é difícil ser pessoa preta, mas é mais difícil ser uma mulher preta, porque aí soma o racismo constituído na nossa história com o patriarcalismo, com o machismo, que também é uma marca da nossa Constituição enquanto país pós-colonização, que também é uma marca da nossa sociedade. E se for uma mulher preta, periférica, favelada, pobre, é pior que junta a condicionante classe. Então isso é a interseccionalidade. Essa daí ela é esmagada por toda a pujança de todo tipo de preconceito em cima dela. Temos Carolina de Jesus trazendo isso daí, a força da sensibilidade desse olhar, né, para seus livros. Temos, é só ler Quarto de Despejo, o quanto não é forte o relato daquela mulher que viveu, e aqui eu pego o conceito da Conceição Evaristo de escrevivências, né? Vai escrever a experiência vivida. É o Quarto de Despejo, que vai virar filme agora, estou ansioso para ver essa produção. E aí, retomando a questão dessa representatividade como fator necessário para um empoderamento, para o desenvolvimento de uma identidade étnico-racial positiva, não conhecemos a África, pai. Eu vi uma pesquisa esses dias que eu fiquei pasmo. Boa parte da população brasileira pensa que a África é um país. Não tem nem a dimensão que trata-se de um continente diverso, com centenas de povos, culturas, milhares de idiomas e dialetos. Tem 54 países reconhecidos, um em processo de reconhecimento. Gente, é isso, é Brasil. Quanto mais conhecer autores temos aquele Bembe, grande filósofo, Paulina Titiani, temos pessoas incríveis, Leopoldo Senghor. Eu poderia ficar falando aqui toda uma lista dessa galera. Se a gente pega aqui, né, você pega a nossa educação branca, e nós brancos, a gente recebe muita história do povo grego, do povo romano, dos imperadores romanos, e reis da Idade Média, né? Reis do Reino Unido, da Inglaterra, né? Reis da França, reis da Espanha e Portugal. E que alguns realmente se destacam por terem existiram, por exemplo, essa não é nenhuma mitologia, é história mesmo, é verdadeiro isso. Reis que se destacaram, que realmente foram incríveis e fizeram trabalhos maravilhosos para os seus povos, porque não chega pra gente isso. Existe isso? Sim. Olha só, vamos lembrar que a África, pai, para começo de conversa, é o berço da humanidade. Sim, isso é discutível. Né? Os seres humanos surgem em África e a partir dali eles vão ocupar todos os continentes e vão se adaptar aos meios onde eles chegam, definindo o que hoje nós chamamos de fenótipos humanos, né? Lembrando que biologicamente só existe uma espécie, uma raça humana, que é o Homo sapiens sapiens. Quando falamos de raça aqui, estamos nos referindo a uma construção social histórica. Sim. E antropológica. Mas a África, para além de ser o berço da humanidade, é o berço da civilização. O Estado surge em África, a matemática, a medicina. As pessoas esquecem que Egito é África. Sim. E não é só o Egito. A Pérsia foi muito importante. Se nós pegarmos grandes reinos africanos, temos Reino de Gana, Império Mali, Songhai. Mali teve um imperador no século XIV, que é o Mansa Musa, que para historiadores e para economistas, tentando contabilizar a riqueza que ele tinha na época, o considera um ser humano mais rico que já pisou na face da Terra. Então o homem mais rico que já viveu no planeta é o imperador do Mali, africano. Então a África é território de grandes reinos, de grandes reis. Eu acho que é triste não estudarmos mais a fundo a rainha Zinga, dos reinos do Dong e Matamba, que resistiu à invasão portuguesa, ao avanço português, com muita garra, inteligência, articulação.
O grande reino do Congo, nós não conhecemos. Por quê? Porque não está nos livros didáticos. E a culpa do quê? Do professor? Não, porque você não ensina o que você não aprende. Sim. E essas disciplinas não estão, ainda hoje, mesmo com toda a legislação imposta, não estão regularmente dentro dos cursos que formam os professores para a escola brasileira. Não, mas é engraçado que se você pegar os livros de história, parece que só existe Europa e Américas. Não existe mais nada no mundo, né? Não tem mais nada. Você não vê a Ásia. E a Ásia ainda se vê um pouquinho mais ainda do que a própria África. Sem dúvida. Sendo que a África tem uma influência muito maior do que qualquer outro povo aqui. O continente africano ele é negligenciado na nossa educação. E quanto mais eu aprofundo minhas pesquisas, mais eu concluo que isso não é um acidente, isso é um projeto. Sim. Negligenciar a África é um projeto. Porque vamos lá, pai. Aqui nós entramos na formação histórica do Brasil pós-colonial. E por que eu ressalto pós-colonial? Porque a configuração social que nós temos é pós-invasão de Pedro Álvares Cabral. Sim. Ressaltando, invasão de Pedro Álvares Cabral. Ele descobriu o quê? Ele descobriu uma terra que era vazia, que eles vieram aqui povoar. Sim. Existia um povo que tinha uma história muito antes disso. Sim. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, viviam aqui, estima-se que viviam aqui, pelo menos 6 milhões de indígenas. Pelo menos 6 milhões. 6 a 8 milhões. 6 milhões de indígenas. E que estavam aqui há pelo menos 12 mil anos. Acabou de falecer uma grande arqueóloga, ela era francesa, mas ela constituiu a vida e a pesquisa dela no Brasil, que é a Néa Guidon, que ela tem uma tese que já está sendo aceita em muitas partes, de que a presença humana no Brasil tem 48 mil anos. Aí chega Pedro Álvares Cabral, invade esse território há 526 anos e descobriu. Mas vamos lá, a partir da invasão, teve início um processo que levou a Constituição do Brasil como conhecemos hoje, inclusive a sua Constituição racial. E nesse processo de colonização e depois do pós-independência do Brasil e Império, nós temos números relacionados à escravidão africana e do descendente do africano que o Brasil desconhece. Por exemplo, em 300 anos de tráfico transatlântico de escravizados, cerca de 12 milhões de seres humanos foram retirados de África e chegaram com vida na América. Metade desse número veio para o Brasil, 5 milhões e 800 mil. Isso quer dizer que o Brasil é o recordista mundial em escravização de seres humanos nas eras moderna e contemporânea. Outros lugares não chegam perto do Brasil. Fala-se muito da escravização de africanos e descendentes no sul dos Estados Unidos, pai. Só que vamos comparar os números. Na mesma época que vieram 5 milhões e 800 mil africanos para o Brasil, foram 400 mil africanos para o sul dos Estados Unidos. Nossa, não, o Brasil... Nem menos de 10%. Não, sim. Ó, quer ver um número que assombra quando as pessoas tomam ciência? Nos mesmos 300 anos que vieram 5 milhões e 800 mil africanos para o Brasil, nesses mesmos 300 anos vieram 700 mil portugueses. O Brasil é um país construído nas costas, à base do sangue, do suor e da lágrima do africano e descendente. Aí vocês podem me falar, opa, está sendo injusto com os povos indígenas. Os povos indígenas estavam aqui. Chegaram e foram o primeiro alvo da escravização. Só que os povos indígenas, principalmente que ocupavam o litoral, lembrando que a colonização vai se estender pelo litoral, sim, nesse contato resistiram e nesse contato sofreram um genocídio que não se deu apenas pela guerra e pela escravização, mas que se deu pelo choque microbiótico. Os europeus chegaram aqui com doenças para as quais os indígenas não tinham anticorpos. Não tinham anticorpos. Então as doenças, naquele processo de escravização que se juntava às pessoas, matou os indígenas aos milhões. Isso acidentalmente. Agora, tem coisa que foi proposital. Os portugueses não conseguiam dominar os goitacazes porque eles corriam muito, nadavam muito, não conseguiam. E eles sempre perdiam as batalhas. O que eles fizeram? Pegaram roupas de uma pessoa que morreu de varíola, colocou na praia e saíram. Os indígenas, que curiosos, foram ver se contaminaram. Toda a tribo, toda essa comunidade em Goitacá foi
extinta por varíola. Olha só. Propositalmente. E é difícil se chegar a um número para uma época em que os próprios europeus que eram os povos com escrita não tinham condições de estabelecer censos. Mas estima-se que quando começou a colonização vivia no litoral brasileiro 2 milhões de indígenas e que um século depois de 2 milhões tenha caído para 140 mil essa população no máximo. Então, qual foi o povo realmente explorado na escravização no Brasil colonial e império? Foi o africano e seus descendentes, né? Eles que construíram a riqueza do Brasil, inclusive. A escola sempre fala do ciclo do açúcar, que é errado falar ciclo, produzimos açúcar até hoje. Mas a escola colocava desse jeito, que teve o ciclo do açúcar, depois o ciclo do ouro, depois o ciclo do café. Mas o grande ciclo econômico da história do Brasil foi o tráfico transatlântico de seres humanos. Nada gerou mais riqueza para Portugal e para a colônia do que o tráfico transatlântico de seres humanos. Eu ia falar, não sei se eu vou falar uma bobagem, me corrija, professor, mas tipo assim, o indígena... Ele foi morto sem dó nem piedade. Sabe por quê? Porque ele não foi comprado. Ele estava aqui, não quer, tudo bem, mata. O africano escravizado chegava aqui, ele era um patrimônio, ele era um bem, né? Um objeto do seu senhor, do seu dono. Né? E existia toda uma preocupação de tentar extrair o máximo de força, de mão de obra daquele bem, que é um ser humano, absurdo pensar isso, o máximo possível. Então até prezar alguns senhores, não todos de jeito nenhum, prezavam até para que ele estendesse a vida dos seus bens, do seu patrimônio, do seu escravizado. Que ponto chega a coisa, né? Essa parte que o senhor coloca quanto a essa visão mercadológica, mercantilista, sim, da escravização africana, ele está falando que foi o que mais deu dinheiro aqui, né? Eu concordo plenamente. Por quê? Vamos lembrar que nas grandes navegações, quando os europeus saem de Portugal, em primeiro lugar, em busca de novas rotas, sim, que foi o que os trouxeram à América, sim, foi o que os levou à África, eles estão atrás de rotas de comércio. A lógica econômica daquele momento, que é a lógica mercantilista, prezava que para uma nação se tornar forte tinha que fortalecer a sua burguesia, os comerciantes, ou seja, vamos comercializar e com os lucros deste comércio traremos para dentro do país ouro e prata, ficando rico. Então, eles estão atrás de comércio. Aí, de repente, encontram esta via de comércio de seres humanos pelo Atlântico Sul. Isso foi absurdamente lucrativo. Absurdamente lucrativo. Olha só, eu li esses dias um estudo que fizeram na Inglaterra, onde os ingleses hoje, de uma forma majoritária, acreditam que quem traficou africanos foram holandeses e portugueses apenas. Eles não. Os ingleses traficaram para a América mais de 1 milhão de seres humanos. Franceses também. Holandeses, portugueses, espanhóis. Isso era um comércio, isso era um viés de arrecadação, de acúmulo de capital sem precedentes. Você vê como isso era importante para o Brasil, que quando Dom João VI é salvo, né, pela coroa britânica para trazer a corte para o Brasil, é todo o Império inglês que traz ele, né, que consegue dar os navios à esquadra para trazer toda a corte para o Brasil. Já existia um acordo para que os ingleses já tinham abolido, né, a escravatura, e eles tinham interesse, porque eles queriam que os escravos se tornassem homens livres que tivessem poder de compra para comprar os produtos que já começava a industrialização, né? Sim. Então tem toda essa história. Já existia um termo assinado que o Brasil ia abrir mão da escravidão. Ele dá tipo assim, ele faz de conta que não fez nada, chega Dom Pedro I, mesma coisa, fala que vai, não vai. Aí entramos no Segundo Império. Aí até chega, acho que em 1850, acho que é a lei... Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz, que fala que nenhum negro que se fosse trazido navio deveria ser escravizado, né? Não acabava com a escravidão, a ideia era acabar com o tráfico.
E nunca se escravizou, nunca se traficou tanto. Parece que o pai falou, vai acabar, vamos mandar ver. Entendeu? Então o Brasil é horrível. E a questão maior agora, que eu quero perguntar para você, professor Leandro, como é que isso tudo atinge, né? Que depois a gente sai do Império, vem a República, com alguma ideologia, né? Logo após a abolição total da escravatura em 88. E o que acontece e como que tudo isso vai refletir no que a gente vive hoje? Olha só, essa pergunta do senhor daria umas 2 horas de resposta. Uma tarde toda de bate-papo aqui, pai. Mas vamos lá, vamos pegar alguns raciocínios possíveis dentro do tempo que nós temos para discorrer aí sobre essa questão importante. Por quê? Porque de cara eu já identifico vários pontos. O primeiro deles, nós falamos da escravização. Sim. E quando nós falamos da abolição da escravatura, normalmente essa história foi contada no Brasil como se o próprio negro não tivesse uma participação ativa em nenhum desses processos. Então, tradicionalmente, se contou uma história assim no Brasil. Quando os europeus precisaram dessa mão de obra, eles foram até a África e escravizaram o africano. Trouxeram para cá, mantiveram como escravizado, eles tiveram suas descendências, e quando, por motivos políticos ou por motivos de benevolência do coração dos governantes, eles chegaram à conclusão que não deveriam mais escravizar, eles aboliram a escravidão. Ou seja, no decorrer de toda a história do povo negro no Brasil, colocavam essa população numa situação passiva da própria história. Sim. Então eu me sinto na obrigação de falar alguma coisa sobre isso, porque é importante. O africano foi escravizado diante de condições históricas daquele momento. E perceba que eu uso o termo escravizado, não escravo, porque o escravo remete à essência da pessoa. O escravizado remete a uma condição que no decorrer daquele momento histórico permitiu que outro povo escravizasse seres humanos. Quando nós falamos que o africano foi escravizado, a gente traz o europeu branco para esse debate. Se ele foi escravizado, alguém escravizou. Sim. Porque normalmente apagam essa parte. Parece que a escravidão foi algo mágico, assim, que não foi feito por pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. Aí chegamos ao movimento da abolição. Houve uma pressão inglesa? Houve sim, porque a partir do século XVIII a Inglaterra passa por sua Revolução Industrial. Como a Revolução Industrial produz mais produtos, se está produzindo mais produtos, precisa de um mercado consumidor maior para consumir. A partir dali, a escravização de seres humanos começa a entrar em desacordo a essa nova fase do capitalismo que se configurava, que era o capitalismo industrial. Então, a partir dali, parou de ser interessante. Não é por questões humanitárias, não. É por questões econômicas. Teve todo esse movimento da corte portuguesa no Brasil, fugindo das guerras napoleônicas, que definiu o fim da colônia e abriu caminho para o processo de independência. Teve sim a Inglaterra desde o início, pressionando através de cláusulas, né, de acordos políticos e militares, para que o governo do recém-criado país independente Brasil se comprometesse com a abolição da escravatura. Só que como que isso se deu? De forma muito lenta e gradual. Não vamos esquecer que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravatura. Que é uma vergonha isso. Em 1888. E aí eu digo, como que se deu esse processo? Teve pressão externa? Teve. Só que teve resistência interna. Tem. Teve movimento abolicionista. Teve a Revolução Haitiana influenciando aqui dentro, mostrando que era possível os escravizados tomarem o poder, o que aumentou o medo dos senhores brancos. Tiveram as contradições e as resistências internas que foi invisibilizado na historiografia brasileira. A historiografia brasileira convencionou falar da abolição da escravatura como fruto da benevolência do coração de uma mulher, no caso a princesa Isabel, que acordou numa manhã de domingo, de 3 de maio, acordei hoje iluminada, vou dar a liberdade. Gente, não teve nada de dar a liberdade. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, em boa parte do Brasil não existia mais escravidão.
escravidão, já tinha sido abolido. O Ceará vai abolir a escravidão 5 anos antes. Sorocaba vai abolir a escravidão em dezembro de 1887. Meses antes da abolição formal em maio. Então, o negro está ali na luta, na resistência que levou ao esgotamento do sistema escravocrata brasileiro, forçando a abolição, tanto que a família real brasileira levou a escravização de seres humanos aos últimos suspiros, porque é o que mantinha no poder. É o que sustentava. Acabou a escravização. Aboliram a escravidão em 88, em 1889 acabou a monarquia, proclamaram a república. E aí eu sigo aqui no raciocínio do que o senhor perguntou. Proclamaram uma república, só que há uma república onde o negro não é mais escravizado. Se o negro não é mais escravizado, passou a ser visto como algo que deveria ser exterminado, excluído do Brasil. Tem até uma história, você sabe que existia uma bandeira que o Lopes Trovão tinha sugerido, que ela tinha fundo preto para mostrar a importância do povo preto, que o Deodoro da Fonseca achou horrível aquilo de forma nenhuma. Ele fez copiou um pouco da bandeira do Império para trazer a bandeira que nós temos hoje. Pelo menos isso aqui todo mundo já conhece, mas era só para não trazer valor ou importância ou relevância ao povo preto. Porque a abolição da escravatura, isso é muito importante dizer, ela não veio acompanhada de nenhuma forma de reparação. Não. Quem teve indenização foi os senhores que tiveram seus escravos alforriados pela Lei Áurea. O ex-escravizado, agora liberto, não teve acesso à educação, nem à saúde, nem à moradia, nem à terra, que a Lei de Terras de 1850 já tirou a possibilidade de ter essas terras. O negro de ter. E o que o Estado brasileiro fez, e já fazia desde o Império e passou a fazer após a proclamação da República, começou a dar incentivos para europeus fugirem de lugares que viviam situações de guerra e vir para cá. Então o europeu tinha sua passagem paga, sua estadia paga, ganhava em muitas partes terra, e é aí que teremos aqui um processo de embranquecimento da população brasileira através da propaganda do Estado brasileiro, que atraía para cá pessoas, e isso era política de Estado. Isso não está acontecendo às escondidas. Era política de Estado, o embranquecimento da população. Como? Atraindo mais europeus e dificultando as condições de existência do povo negro. Desse jeito, o povo negro ia ter ou que fugir ou ia morrer. Só para vocês entenderem. Em 1850, baixada uma lei que o preto não poderia ser proprietário de terras. E daí, quando chega a República em 1889, aí você começa a trazer os europeus, alemães, italianos, espanhóis, portugueses, que fugiam de situações de guerra, situações de conflito lá, para tentar uma nova vida, e aqui eles ganhavam tudo, passagem, terras, também alguns casos foram muito explorados também, né? Mas isso perto do que aconteceu com o povo preto é irrisório, entendeu? É ridículo até. Agora, eles vinham, tinham direito a desenvolver sua vida, e o povo preto sempre à margem, sempre para depois, sempre invisíveis, ocupando as periferias. E não para por aí, porque se você tem um projeto político de Estado, de embranquecimento, de eugenia social, não basta dificultar as condições objetivas de vida da população negra. Você tem que também combater a sua criação no campo dos saberes, no campo da cultura. Então, além de todo esse processo que nós já conversamos, começou, a partir da proclamação da República, uma perseguição formal do Estado brasileiro a tudo que se referia à cultura ou saberes do negro. Somente a partir da proclamação da República, por exemplo, que a capoeira entra no Código Penal. Ela já era perseguida, mas dentro de outros códigos voltados aos costumes. Exatamente. Agora a capoeira é crime. As religiões de matriz afro é crime praticar. A República Brasileira nasce num formato de perseguição a tudo que se remetia ao negro. Tudo foi criminalizado. Já era discriminado, agora passa a ser discriminado e criminalizado de uma maneira formal, tipificado na letra da lei. Então é assim que nós nascemos enquanto república, numa repressão, numa perseguição, num extermínio, e aqui eu volto ao conceito da Sueli Carneiro, a um epistemicídio de tudo que era criação.
da população negra, das expressões da cultura afro-brasileira. E você percebe que a capoeira teve dificuldade de sobreviver, que o samba teve dificuldade de se estabelecer, porque era considerado. As religiões de matriz africana, eu falei, tem uma resistência do povo preto muito, muito forte para manter, para tudo isso existir até hoje, né? E o que eu acho curioso é que daí a gente tivemos autores eugenistas, e tem muita coisa no Brasil, né, que tentou apagar essa importância, essa relevância, essa influência poderosa que o povo africano teve aqui no Brasil, né, a ponto de que você chega nos dias de hoje, ainda tem gente que é racista até declarado, que hoje em dia parece que as pessoas perderam até a vergonha, né? Ela vai na rede social e fala umas bobagens que não tem pé, não tem cabeça. Mas eu acho o seguinte, que ela esquece que o nosso vocabulário tem muita contribuição do povo africano, a nossa culinária, a nossa arte, a nossa cultura, o nosso folclore. E tudo isso eles gostam, eles curtem a música, a comida, e acha bonito, mas não pode falar que veio do povo preto. Cara, onde é que a gente chegou? Como é que isso chega nesse nível, cara, de eu não tenho, desculpa a palavra, gente, mas de idiotice, tá? Eu não tenho outra palavra para usar aqui. Olha, pai, eu acho que para iniciar essa conversa cabe a gente lembrar que somente na Constituição de 1988, ou seja, é muito recente. Eu sou mais velho que ela. Sim. Só na Constituição de 1988 que o Brasil, formalmente, através da letra da lei, vai olhar para essas populações. 100 anos depois da abolição. Só em 1988. Tanto que a lei do racismo, que é a 7.716, ela é de 1989. Só em 1989 passou a ser crime o racismo no Brasil. E que bom que passou, antes tarde do que nunca. Racismo é crime. Só que esse movimento de busca por uma igualdade, combate ao racismo, que vem acompanhada de uma luta por políticas de reparação histórica. Porque se nós temos uma desigualdade racial no Brasil hoje, em termos sociais, econômicos, em todos os índices, podemos falar de violência, de trabalho e renda, de escolarização, em tudo a população negra está bem atrás da população branca. Não sou eu que estou dizendo, é o mapa das desigualdades por cor e raça do IBGE. Se alguém achar que eu estou falando por convicção própria, é só dar um Google lá, vai achar tudo que eu estou dizendo. Nós falamos uma coisa antes de começar a gravação que você falou, que às vezes não é um benefício direto, é simbólico, né? Sim. Que nem os benefícios que eu e você temos por ser brancos, privilégios. O privilégio que nós temos, que nem você fala assim, você tem uma filha e que no futuro, que hoje ela é pequena, mas você vai ter menos preocupação com ela fora de casa do que um pai preto e uma mãe preta tem com seus filhos. Porque no Brasil, pai, quando nós falamos de racismo, parece que o problema é só da população negra. Num país racializado e racista como o Brasil, que foi constituído enquanto nação dessa forma, através da exploração de toda uma população com uma identidade étnico-racial sobre outras populações com identidades étnico-raciais, que gerou um país racializado e racista, parece que só é raça no Brasil o negro e o indígena. O branco no Brasil se identifica historicamente como o padrão da normalidade, como a universalidade. O branco não se vê como raça dentro desse sistema. Então o branco, muitas vezes, é até solidário quando fala de toda a violência que o negro sofre. Mas diga a ele que o outro lado da moeda são os privilégios que ele tem, para ver só se isso não causa um desconforto imediato. E tem, enquanto homem branco, para mim, que busco a pesquisa e a informação e um olhar diferenciado, sensível com essa questão, para mim fica muito nítido os privilégios que a população branca tem. E é o que o senhor estava falando. Esses privilégios não são só materiais, não são somente na facilidade que uma pessoa branca tem em comparação a uma pessoa preta de alavancar na profissão, por exemplo, de buscar aí novas oportunidades, não é só no sentido material, mas é no sentido simbólico. E aí entra o que o senhor falou.
Só pelo fato de que no decorrer da minha vida, a preocupação se minha filha vai ser discriminada em algum lugar por conta do seu fenótipo, só por isso não ser uma preocupação que fará parte da minha vida, já me coloca numa situação de privilégio. E fazer essa desconstrução, para pessoas brancas, fazer a desconstrução dessa condição racista brasileira é difícil. E é aí que eu quero chegar. É difícil. Quando eu assisti sua palestra, eu tinha um conceito de mim que eu não era racista. Quando você começou a trazer alguns exemplos, mas foi um soco na boca do meu estômago com tanta força que eu fiquei atordoado uma semana, mais ou menos, né? Mas é a verdade, tá? Às vezes é bem importante, porque primeira coisa, né? Acho que espero que não, mas alguém da população preta fala, mas 2 brancos falando sobre isso? Cara, desculpa, eu realmente nunca sofri racismo. Sofri alguma coisa, o pessoal fala, é branquinho, praticando umbanda, é o máximo. Não quer dizer nada perto do que o povo sofre todo dia, tá? Mas, poxa vida, quando você chega e fala assim, vamos pegar um shopping aqui da cidade de Sorocaba, né? Você acha que não tem racismo? Você acha que todo mundo tem as mesmas oportunidades? Você acha isso mesmo? Tá bom, até o shopping lá e vamos chamar os funcionários. O que você falou? Você se lembra desse exemplo que você deu? Eu uso bastante esse exemplo. Esse dia, isso daí foi um baque para mim que você não tem noção. Pois é. Eu sempre uso alguns exemplos. Você acha que a condicionante raça não é um marcador social? Então pega seu carro e vai dar uma passeada pelos bairros mais periféricos e menos abastados, mais pobres da cidade, e observa as pessoas nas ruas, as pessoas no seu convívio, e aí saia dali com o seu carro e vá lá no condomínio Lago Azul e dê a mesma volta. E observa se você vai mais rica, se você vai encontrar o mesmo corpo na sua representatividade. O mesmo fenótipo, né? E é por isso que eu digo, o princípio da educação para as relações étnico-raciais é que uma educação que vise a igualdade e que vise a construção de um mundo mais justo, que vise o combate ao racismo, não é a educação da criança preta apenas, é a educação de todas as crianças. Porque olha a resistência que tem quando nós colocamos a pessoa branca enquanto raça na discussão do racismo. Porque se temos toda uma população que sofre essa violência, é porque nós temos toda uma outra população que comete essa violência. E tantos discursos que a gente ouve ainda fala, por exemplo, o preto também é racista. Discorra, professor, por favor. Esse é um ponto muito importante que o senhor colocou, porque vamos lá, tem uma discussão inclusive no Congresso, na Câmara dos Deputados, onde tem um deputado que está propondo incorporar na letra da lei do racismo o racismo reverso. O que seria o racismo reverso? Seria o racismo contra a pessoa branca. E eu afirmo aqui, e é pretensão minha dizer que eu afirmo, na verdade eu estou aqui através da minha voz, dando voz aos pensadores negros brasileiros, dos quais eu concordo plenamente, que dizem que não é possível uma pessoa branca num país como o Brasil sofrer racismo. Leandro, por quê? Você pode sofrer outras violências. Você pode sofrer outros tipos de agressão, mas não vai ser racismo. Por quê? Porque para ser racismo, você tem que guardar no seu lugar social marcas históricas que carregam um processo de exclusão. Leandro, seja mais claro, vamos lá. Você não vai ser um alvo preferencial, ou da polícia, ou de um segurança, de um shopping ou de um banco, por ser branco no Brasil. Sim. Você não vai ser uma pessoa que será excluído num processo de seleção para uma vaga de emprego, por ser branco. Não é um marcador social que vai te colocar numa posição de violência
ou numa posição de desfavorecido em nenhum contexto. Então não é racismo. Para ser racismo tem que vir acompanhado de uma condição histórica e social que por si só te coloca numa situação de desvantagem. E o branco, por ser branco no Brasil, não está em situação de desvantagem em nenhum quesito. Então não é racismo. Então, mesmo que um preto, uma criança preta chegue para uma criança branca e fala branquinho, vai, branquinho, cor de leite, branquinho azedo, qualquer coisa. Não é. É uma violência, sim. É uma agressão. Tem que ter uma intervenção, tem que ter uma correção. Mas não é óbvio que não é legal, é uma violência, só que não é racismo. Isso é tão importante de entender como a gente, sabe, como a gente é pequeno, de não entender uma coisa tão simples. Para ser racismo, tem que vir acompanhado de uma violência histórica, de uma exclusão histórica. Para ser racismo, essa pessoa tem que carregar no corpo marcas que vai colocar ela numa situação desfavorável em diversas situações. Então não é racismo. No Brasil, o branco, por ser branco, não vai ser excluído de nada. Exato. Então, Leandro, o que as pessoas também falam, essa história agora que teve uma trend aí da cristofobia, preconceito contra quem é cristão, que segue exatamente na mesma linha do que nós acabamos de falar de racismo. Segue a mesma lógica, pai. Por quê? Porque, primeiro, é um grupo majoritário. E é um grupo majoritário que não sofre nenhum tipo, dentro do contexto brasileiro, de opressão histórica ou exclusão por conta da sua condição religiosa. Então, o que eu percebo acompanhando alguns debates sobre essa proposta de criação de leis contra a cristofobia, eu percebo que isso está muito mais voltado a blindar alguns discursos que atacam outras religiões do que propriamente se defender de ataques que a religião cristã sofra. Até porque num país como o Brasil, qual é a grande opressão que igrejas cristãs sofrem? Por conta da religião. Não. Elas podem ter tensões e problemas vinculados a outras questões, né? Sim, não é à toa que tem um deputado que colocou um projeto de lei na Câmara pedindo para que mudar a lei de racismo, né? Para que ela deixe que os discursos de pastores e religiosos contra religiões de matriz africana, contra minorias, seja descriminalizado. Né? Isso me preocupa muito, pai. Sim. Isso eu gostaria de falar um pouco mais. Por quê? Porque essa proposta que apareceu na Câmara desse deputado é a radicalização da ideia da cristofobia. Sim. A cristofobia segue a mesma lógica, ou seja, estamos sendo perseguidos, mas na verdade estamos sendo perseguidos pelo quê? Porque nós estamos nos posicionando com comentários que atingem outras religiões e a gente está achando que o contraponto às críticas que estamos recebendo na verdade é uma perseguição. Só que essa proposta de lei que alteraria a lei do racismo é uma radicalização dessa posição, porque por esta proposta, se ela for aprovada, vai ter um adendo na lei do racismo que diz que religiosos no exercício da religião, do discurso da sua religião, não podem ser enquadrados na lei do racismo. Aí a coisa, esquenta. Mas ele teria que mudar até a Constituição, teria que mudar tudo, mas porque... E daí é o seguinte, então o Brasil também não é mais laico também, vida que segue. Pois é, aí gera um grande problema. Porque, já pensou, vamos imaginar a situação. Vamos imaginar que eu faço parte de um segmento religioso que considero, por exemplo, que as religiões de matriz africana simbolizam para a minha religiosidade o mal. Então, dentro de um discurso maniqueísta de bem e mal, eu vou ver a minha linha religiosa como bem e vou direcionar para as religiões de matriz africana o mal. E eu estou dando um exemplo que é um exemplo que eu tenho certeza que quem está nos acompanhando sabe que é um exemplo corriqueiro, que acontece o tempo todo, inclusive em veículos de comunicação. E aí, caso passe esse adendo à lei do racismo, eu posso, inclusive através de veículos midiáticos, eu posso, através das redes sociais,
direcionar diretamente esta demonização da religião à condição da pessoa negra. Eu posso dizer, por exemplo, se isso passa, a pessoa poderá dizer que, olha, a África é um continente amaldiçoado, logo tudo que é produção cultural deste continente amaldiçoado carrega essa maldição, logo não deveria existir, precisamos combater. E eu estou dando esse exemplo porque também é um exemplo real. Porque para quem não acompanha as discussões sobre a escravização de africanos, durante os séculos XV, XVI, XVII e XVIII, a escravização do povo negro africano foi justificada por uma explicação religiosa. Sim. Eles pegavam a história de Cã, que filho. É a história de Noé, resumidamente. Que é o filho do cão, né? Que eles falam. Resumidamente, Que é filho de Noé. teve o dilúvio. Olha a justificativa que eles pegam na Bíblia para legitimar a escravização dos africanos. Pela história bíblica, Deus, frustrado com a sua criação, a humanidade, resolve extingui-la, faz o dilúvio e encontra um justo, e beleza, Noé faz a arca, leva a sua família para dentro, os animais. 40 dias depois acha a terra. Essa é a história, a parte da história que todo mundo conhece. É claro, eu resumi ela aqui, sim, mas todo mundo conhece, está em desenhos para crianças, sim, todo mundo tem acesso. Qual é a parte que as pessoas desconhecem? É o que vem depois. Assim que chegaram em terra e superaram aquela situação, Noé ficou muito feliz e na comemoração ele se embriagou e dormiu nu. Um de seus filhos, Cã, teria visto o pai nu, teria chamado os irmãos, mostrado o corpo do pai nu. Tem linhas que dizem que ele fez uma certa chacota, outra não, cobriu o pai. O ponto que nos interessa é que quando Noé despertou ali da sua embriaguez, ele ficou furioso com Cã por aquela situação e amaldiçoou Cã a ser servo de seus irmãos e a descendência de Cã. Aí ficou ali fácil de interligar as coisas. Por uma questão econômica, eles estavam escravizando os africanos. Como naquele momento a religiosidade pautava inclusive a política europeia, vamos pegar essa justificativa bíblica para justificar a escravização de africanos, dizendo que a África descende de Cã. Acabou. E olha que simples. Viu? E isso foi superado no século XIX, após o advento do iluminismo, que vai combater o pensamento teocêntrico, sim, e trazer o que eles chamavam de as luzes da razão. Sim. Não que o racismo acabou, pelo contrário, eles só mudaram, sim, de uma explicação religiosa para uma explicação pseudo-científica. Eles vão adaptar a teoria da evolução. Vai surgir o darwinismo social, que colocava os grupos humanos em diferentes etapas da evolução, o que também é terrível. Mas você sabe o que eu fico mais abismado, pai? Que aquele discurso do século XV e XVI, quase medieval, de legitimar a escravização de africanos a partir da sua origem de Cã, isso está ressurgindo. Eu não vou citar nomes para não causar nenhum tipo de polêmica, mas se você procurar no YouTube, você encontra pessoas defendendo. E esse é o ponto. A gente está confirmando. Eu fiz uma pergunta, nós respondemos. A sociedade está muito doente, quase em colapso. O que fazer? Como lutar para não permitir que esse estado das coisas aconteça? Porque isso envolve mudar a opinião das pessoas, né? Como tocar o coração das pessoas por uma situação delicada e sensível e necessária, tá? O que a gente pode fazer? O que uma pessoa de bem, o que um ser humano pode fazer para começar a mudar tudo isso aí? Olha, diante de uma pergunta dessa, eu respondo sem titubear: educação. Sim. Educação. Só que devemos começar, então, independente de Estado, que hoje pode ser um problema também, tá? Mas nós educarmos os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos vizinhos. Só que quando eu digo educação, sim, e eu estou dizendo a educação no seu sentido amplo, que é a educação que vem desde a família, a comunidade, até a educação institucionalizada, sistematizada, que é a educação escolar. Só que, ao educar, qual é o princípio básico de se educar alguém, pai? Você pega uma criança
e você começa a buscar o desenvolvimento de princípios, valores e tudo mais que vai constituí-la enquanto um ser humano que vai ser capaz de conviver de forma justa, de forma crítica, de forma transformadora no seu meio social. Então, uma pergunta que tem que ser feita. O que eu posso fazer para lutar contra esse estado de coisas? Educação. Só que nós temos que repensar a educação. Porque a educação por si só, ela pode ser libertadora, como ela pode reforçar e ela pode reproduzir sistemas de opressão histórica. E a escola brasileira, por muito tempo, foi utilizada como sistema de reprodução, por mais que exista dentro dela as contradições, por mais que exista dentro dela as oportunidades de agir na fissura. Então nós temos... Mas resumindo, então nós teremos que cuidar, enquanto nós não temos esse respaldo que vem do Estado, que a gente possa fazer a nossa parte. Olha, pai... Ensinando, mostrando... Porque a criança, se você deixa uma criança saudável, vai se tornar um adulto saudável. Isso para mim é fato. É claro como a água é cristalina, né? Agora, as pessoas que assistiram toda essa entrevista aqui, que tiver curiosidades por leitura sobre o assunto, o que você indica? Olha, eu acho que a pessoa que está interessada em compreender, né, a educação antirracista, posicionamentos perante uma sociedade racista, eu indico algumas autoras negras brasileiras que eu acho elas espetaculares. Eu indico Djamila Ribeiro, eu indico Bárbara Carini, eu indico Cida Bento. Eu acho que são leituras que vão abrir o seu horizonte até para continuar na busca. Tem algum livro que você considera que é importante para quem quer iniciar isso daí? O Pacto da Branquitude, Cida Bento. E Como Ser um Educador Antirracista, Bárbara Carini. Eu acho que esses livros, eles vão abrir o seu horizonte até para buscar outras leituras. Eu acho que isso é sensacional. Pessoal, eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou da entrevista. Se você passou, se você já viveu discriminação, tá? Se você vive sob essa nuvem de preconceito em torno de você, se você já passou preconceito religioso, preconceito racial, coloca aqui. Se você foi discriminado, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Manda perguntas pro professor Leandro aqui nos comentários também, que a gente vai responder, ele responde. E também podemos trazer isso para vídeo depois, se for de interesse de todos. Se você quer mais informação, dá para fazer mais vídeos com o professor Leandro, coloca aqui nos comentários que eu também quero saber. Pessoal, acho que esse vídeo aqui valeu o seu like. Não deixou o like lá no começo? Deixa o like agora. Pessoal, lembrando, tá? Que estão abertas as matrículas para o curso Umbanda e Boa de Teologia da Umbanda. É o Teologia 2.0, gente. Umbanda e Boa EAD, fazendo 10 anos ensinando pessoas, desmistificando a Umbanda. Eu venho falar para você, é um curso completo, com todo o suporte, estrutura, por um preço bem menor do que você imagina. Então, desce aqui no primeiro comentário fixo, clica aqui no link, responde as perguntinhas, dá enviar, vai ser direcionado para o WhatsApp do Newton Sombra, que com todo amor e carinho vai responder as suas perguntas, né, para formalizar a sua matrícula. Como sempre eu peço, me dê a honra de ser o seu professor. Não esqueça do espaço de membros, que não para de crescer. Realmente estou bem surpreso com o espaço de membros, não para de crescer. Dezenas e dezenas de vídeos inéditos com lives incríveis para você, gente. Aqui, ó, clica aqui embaixo no Seja Membro, vem fazer parte da família Membros também. Sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Leandro, gostaria que você desse uma mensagem final curtinha pro pessoal. Bem, muito obrigado para quem acompanhou, muito obrigado, pai, muito obrigado a todos. Estou honrado, feliz por ter participado desse bate-papo, e eu acho que deixou o gostinho de quero mais, né? Sim. Porque é uma temática densa, uma temática importante que toca a vida de todos os brasileiros. Não tem como estar no Brasil e não estar inserido dentro desse debate. E nós nem falamos aqui, gente, sobre, por exemplo,
de todos os embranquecimentos que nós queremos ter dito, inclusive isso que a gente ia falar sobre o embranquecimento das religiões de matriz africana, da capoeira, uma série de outras coisas. A gente fala muito aqui no canal do embranquecimento da Umbanda, né? É verdade, não é? O que aconteceu? O que tem que fazer para trazer uma reparação histórica? Tem muita coisa para falar. Coloca aqui nos comentários, quer saber a sua opinião, né? Se você quer o professor Leandro de volta aqui. E no mais, agora, galera, eu só tenho uma coisa a desejar para você. Que Oxalá te abençoe hoje e sempre. E até a próxima.